A verdade é que é muito fácil a gente achar que faculdade é tudo igual, não é mesmo? Tem professor que vai querer ferrar com você para que você atrase mais sua graduação. Tem aquele aluno, aquele amigo que não faz nada no trabalho, mas pede para você pôr o nome. Sem contar aquele espertinho que no dia da apresentação nunca aparece. Mas tem coisas que vão ser reveladas hoje nesse episódio que você não sabe. Então fica com a gente, acompanha logo depois da vinheta. Vem! Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Atleticast, o melhor podcast universitário do Brasil. É isso mesmo, hein? E hoje eu tô aqui com ela, Bruna Castro, que além de nossa jornalista, né? Além de ser aqui a host do Atlético dela, está aqui comigo nesse momento para esse bate-papo que vai ser muito bom. E detalhe, Bruna, eu quero até evidenciar que a gente tá num ambiente novo. Não é? Seja bem-vindo, Bruna. Muito obrigada. Oi, gente. A gente tá aqui de sala nova. Espero que vocês gostem desse novo cenário, porque, gente, olha isso aqui, olha isso aqui. É cada cena, é cada detalhe do Atleticast. Eu tenho certeza que vocês estão amando essas novidades que a gente tá trazendo pra vocês. E eu vou falar uma coisa, hein? Hoje a gente tá com uma turma aqui, show de bola, que vai falar muitas informações aqui que eu, por exemplo, não sabia. E acredito que muitos estudantes também não têm noção do quão trabalhoso é, hein? Então vamos lá, ó. Criada há 8 anos, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade de Uberlândia é responsável por se preocupar com desempenho acadêmico, qualidade de vida, inclusão social e formação ampliada dos estudantes a cada campo da instituição, gente. O setor também se ocupa com pautas parciais de gênero, diversidade sexual, acessibilidade, além de promover eventos temáticos ao longo do ano, tal como Janeiro Branco, o mês das relações afetivas saudáveis, em junho, e Setembro Amarelo. À frente de serviços como restaurante universitário, famoso RU, já ouvi falar muito do RU, morada estudantil, auxílios de renda, apoio pedagógico, intercamp e inclusão digital. A diretoria ainda é pouco procurada, embora exista uma alta demanda entre universitários. E essa é a realidade que vamos aprender e entender hoje aqui no Atleticast, nesse episódio. Muito bem. Ufa, que apresentação. Mas não sou eu quem vou falar disso, não é a Bruna. E estamos aqui então com 2 convidadas super especiais. Então eu vou iniciar aqui por ela, que é a mãe do Rafael. Arquiteta, urbanista, técnica administrativa, gestora e dona de um coração gigante. Essa é Elaine Saraiva, atual pró-reitora de assistência estudantil da Universidade Federal de Uberlândia. Uma mulher que, além de defender a universidade pública, é amante por celebrar momentos especiais ao lado da família e dos bons amigos. Seja muito bem-vinda, Elaine. Eu que agradeço o convite. Eu estava muito ansiosa de estar aqui com vocês. Eu acompanho o Atleticast desde o primeiro episódio. Então, é uma honra para a gente estar aqui e agradecer pelo convite. Que felicidade, hein, Bruno? Olha que legal, hein? Então, temos aqui uma ouvinte assídua nossa. Exatamente. Que legal, que bacana, aprendam, gente. Aliás, todos aí sigam esse exemplo aí. Por favor. Bons exemplos são para ser seguidos. Mas ela não vem sozinha. Claro. Né? Outra defensora da Universidade Pública é a Fabiola Gomes, atual coordenadora da DISAL, Divisão de Saúde, e Drive, Diretoria de Qualidade de Vida dos Estudantes. A técnica administrativa também é docente na Faculdade de Medicina e enfermeira no Hospital de Clínicas da UFO. Um fato curioso é que ela faz parte da primeira turma de enfermagem na universidade. E que sabe fazer pão de queijo caseiro. Olha. Eu vou falar pra vocês aqui, o currículo dela é show, mas eu quero experimentar esse pão de queijo aí. Seja bem-vindo, Fabiola. Gente, obrigada. Como a Elaine falou, a gente estava esperando, assim, o dia ansioso para estar aqui, viu? Para estar aqui com vocês.
E o pão de queijo é verdade. É verdade? Não é É mito, bom? é Eu verdade. esqueci de Como pedir pra boa elas mineira, trazerem. entendeu? Ô, Bruna. Eu esqueci desse Da Da detalhe. próxima vez, pode Não, contar. a Não, é gente lenda, marca, a viu? Não gente é marca. lenda. Você imagina isso nessa sala, gente. Aqui no meio, aquela fumacinha, dá até pra ver que parece aquela Até propaganda. promove saúde, Ai, não que promove? delícia. Nossa, Com certeza, com certeza. Mas minha dieta agradece, né? Infelizmente. Deixa pra uma próxima. Muito bom, gente. Mas antes de iniciar de fato o nosso bate-papo, eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo para, aproveita, clica, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta bastante e manda essa live para mais pessoas. Lembrando que quanto mais a gente fizer isso, a mais estudantes, a mais pessoas, empresas, enfim, a gente chega e consegue levar essa mensagem que é muito boa e cada vez mais com grandes participantes aqui dentro desse podcast. Exatamente. E vamos então iniciar o nosso bate-papo, né, gente? Vamos falar de fato, entender um pouco mais, em meio a tantas responsabilidades, como é trabalhar na pró-reitoria. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a pró-reitoria primeiro que é um grande desafio. E quando fomos convidadas, né? Sim. Eu ouvi uma frase que me marcou muito. E hoje eu acho que eu consigo entender. Porque quando eu recebi o convite, me falaram o seguinte: assistente estudantil é apaixonante. Você vai se apaixonar pela assistência estudantil. E a gente se apaixona. E se apaixona diariamente. Porque, assim, o que a assistência estudantil ela promove para o estudante é algo mesmo encantador. No sentido de auxílio, de apoio. Mas mais do que isso, a gente cria vínculos, a gente se aproxima dos estudantes, a gente acaba nos tornando grandes amigos da maioria dos estudantes, mas num processo muito natural, né? Um processo que não é induzido, um processo que não é criado, é um processo que acontece. E a assistência estudantil hoje, na Universidade Federal de Uberlândia, ela tem um papel crucial. Eu falo que sem assistência estudantil a gente não consegue mais ter a permanência dos estudantes, né? A gente tem dados muito significativos que apresenta que hoje mais 70% da nossa comunidade é vulnerável em alguma área de atuação da assistência estudantil. Então, é uma questão fundamental. Eu sempre falo que se hoje nós não somos os 3 pilares, né, que é ensino, pesquisa e extensão, eu com certeza falo que é a base de tudo, porque senão não vai ficar de pé, né? E a assistência estudantil ela consegue fazer isso com muita atenção, muito cuidado e apoio ao estudante, que é o principal, né, Fabíola? Com certeza. Eu falo que eu fui para lá em 2017, a convite da Elaine também. Cheguei lá e me apaixonei. Falo que eu não consegui sair sempre, né? Muito atarefada, muita coisa, mas assistente estudantil virou minha linha de pesquisa, porque eu comecei a querer entender melhor o que acontecia. E como ela falou, não basta a gente incluir esses estudantes na universidade. Então, a gente passou por um momento que foram incluídos, as pessoas começaram a entrar, ampliou, mas a gente precisava manter esses estudantes na universidade, para que eles permaneçam na universidade, e mais que eles permaneçam, né? Para que eles tenham qualidade de vida nesse ambiente. Então, a assistente estudantil ela tem esse papel. Então, ela é encantadora por isso, eu falo. Porque você fica perto dos estudantes. E a universidade, ela só tem porque os estudantes estão ali. Né? Exatamente. E aí, tá junto na assistência estudantil, para mim, eu não tenho outra definição. Eu sou apaixonada pela assistência. E se eu não me engano, eu acho que a PROE, ela é a diretoria mais recente, foi criada na UFS. Acho que até menos de 10 anos. É a pró-reitoria mais nova. Assim, a assistência Qual foi o estudantil, motivo dessa criação? Então, a assistência estudantil sempre existiu, junto com a universidade. Mas, em 2010, né, foi criado um decreto nacional que criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E, a partir disso, as universidades começaram a criar suas próprias pró-reitorias. Até porque hoje a gente tem um recurso específico da assistência estudantil, que é diferente das outras pró-reitorias, mas também o público que nós temos é muito alto. Então, a assistência ela veio exatamente para consolidar o ingresso, a democratização do ensino superior público. Então, a gente garante o ingresso pelas cotas sociais, garantindo uma inserção de vários grupos sociais dentro da instituição, mas também a assistência estudantil vem para garantir a permanência, né? Para que dê estrutura, dê condições dele permanecer na instituição e ter o seu diploma, que é o objetivo, né, de toda a universidade, né? Você falou que são muitos alunos. Quantos são na UF toda? Hoje nós temos, assim, em torno de 23 mil estudantes, entre graduação e pós-graduação. Muito. E aí eu falo que eu sou arquiteta, né? Arquiteta puxa um pouquinho. Aliás, adorei a sala, tá? Eu amei essa sala. Aprovado. É bonita. A gente tem que reconhecer, né? Mas hoje a gente fala o seguinte, né? Que é quase uma pequena cidade. Em Minas Gerais, a gente somos maiores do que 342 municípios do estado de Minas Gerais. Meu Deus. Então, é uma cidade de pequeno porte,
que tem todas as suas dificuldades, suas complexidades, mas que também estamos ali, né, para entregar para o Brasil, para o país, profissionais qualificados, capacitados e que possam, sim, contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Né, A gente está falando aqui de 23 mil estudantes, Campus Berlândia? Não, todos os campos. Todos os campos. Todos os campos. Ah, tá. Ufa. Todos os campos. Assustei. É, gente, né? É importante, eu não sei se todo mundo está sabendo, né, também. A Universidade Federal de Uberlândia, apesar de ter nome Uberlândia, ela é multicamp, ela é regional. Então, nós estamos em Uberlândia, em Patos de Minas, em Monte Carmelo e Ituiutaba. Então, hoje nós fazemos ali, né, quase um raio de abrangência de 600 quilômetros. E a né? PROAI tem representante em todas. Em todas. Todas nós temos uma equipe que responde pela Proreitoria de Assistência Estudantil nas suas diversas áreas, né, Fabiola? Exatamente. Mas aí, quando vocês comentaram lá no início que cerca de 70% das pessoas, elas têm, de certa forma, a necessidade do auxílio, né, desse acompanhamento de vocês. A gente está falando, assim, de um grupo muito grande, né? Eu não vou falar os percentuais virar em número aqui, porque isso é papel do Renatinho, né? É pra Renatinho depois, é depois. muito bom nisso, mas, assim, qual que é o tamanho dessa equipe? Então, a nossa equipe, eu vou falar assim que é uma equipe grande em qualidade. Meu Excelente Deus. argumentação. Não, eu, assim, ó, Excelente eu argumentação. gostei. Ô, Bruna, assim, ó, Excelente. na hora, Você na hora que ela gestor, comentou 70%, 23 mil, minha cabeça foi fervilhando. Os Aí eu números pensei foi, assim, né? vou lançar essa pergunta que eu tô olhando pra ela, não tô vendo olheira, eu não tô vendo cara de maquiagem. estresse. Então, Falei, deve ser muita porque gente tá envolvida. Maquiagem disfarça. Mas, assim, hoje nós temos um déficit muito grande, né, de pessoal para poder fazer o atendimento. Mas uma particularidade da assistência estudantil é, de fato, pode parecer piegas, mas essa questão da paixão, ela movimenta muito os nossos servidores. Então, você vê uma doação quase que natural, né, de todos que estão ali envolvidos. Lógico que se tivesse mais pessoas, né, ajudaria e a gente poderia estruturar mais ações. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Já cabendo. Mas, assim, o ideal mesmo é que a gente tenha uma equipe maior para poder dar conta. O nosso maior público, na verdade, é o restaurante universitário. Aliás, se você está convidado para ir lá, já que você falou que conhece, vai já jogar. ouvi falar muito. Vamos lá. Sabe que eu nunca fui lá, fiz um curso lá, né, mas foi, eu nem sei se funciona lá, funciona à noite também? Funciona. Funciona, não já. sabia também. Café da manhã, almoço, janta. E almoço. sábado Na época eu fiz o também, MBA sábado lá, também. mas eu nunca fui. Eu já ouvi falar, minha esposa, ela estudou lá e tudo mais, e comentava também. É, assim, é uma sigla bem conhecida, né? E ela tem em todos os campos, todos. Então, não temos em todos. Aqui em Uberlândia nós temos 3, né? No Santa Mônica, Moarama e Glória. Temos em Monte Carmelo, no Pontal, e estamos ali na expectativa de Patos de Minas. Está em construção e finalização. Então, a expectativa é que a gente alcance um público maior. Hoje, só de RU, nós utilizamos em torno de 17 mil estudantes que frequentam a RU em algum momento no ano. Então, praticamente, ali, nossas porcentagens, Nossa. é um público significativo, né? Cerca ali de quase 70%, 80% dos nossos estudantes, eles entram no RU, frequentam em algum momento. Então, é um grande equipamento coletivo que nós temos e que hoje ele é fundamental. E às vezes é difícil, a própria comunidade às vezes tem uma dificuldade, né, de compreensão sobre isso, mas a gente está falando de um público que realmente precisa da alimentação. E não é qualquer alimentação, é uma alimentação balanceada, equilibrada, e que ela é feita semanalmente, o cardápio junto com os nutricionistas, para atender, né, ao estudante da melhor maneira possível. Só fazer um apontamento, que a gente está falando aqui, assim, para quem é de Uberlândia, está bem claro, né? A gente fala RU e tudo mais, mas é referente ao restaurante universitário, né, que a gente está falando. Sim. E, assim, além de todos esses benefícios, ele tem também um custo extremamente acessível, né? Então, é uma refeição muito qualificada, balanceada, a R$3, gente. R$3. Incrível, né? Então, é um valor Cabe no bolso. extremamente acessível, né, para a nossa comunidade, mas que tem, no fundo, esse viés de uma política de Estado. Né? Uma política que está ali, de fato, para auxiliar o estudante, para que ele não se preocupe com a alimentação. A gente sempre fala, né, Fabiola? O estudante não estuda com fome. Não adianta você, né, entender ou querer que isso aconteça, né? E Fabiola lida muito com isso na divisão de saúde, né? Porque é extremamente complexo, né? Você não consegue... Como é que eu vou falar, por exemplo, que dele concentração, se a pessoa está com fome? Então, eu falo que são necessidades humanas básicas, né? Tem uma teoria de Maslow que ele fala muito sobre isso. A gente tem as necessidades mínimas que você precisa, senão você não consegue fazer outras coisas. E é uma política social de inclusão. Eu falo até de controle da fome mesmo. Quando a gente fala de programas, né, com relação à fome, tudo, o RU não deixa de ser.
quando a gente pensa que o papel social do RU dentro da universidade nesse contexto. E uma alimentação que os estudantes eles exigem, eu acho isso muito legal, entendeu? Então, ainda tem a pessoa que vai fiscalizar, que é bem legal. Então, é papel deles mesmo, porque eles têm que exigir uma comida adequada. Então, tem tudo isso. Então, tem que ser uma comida balanceada, adequada. E para a saúde, então, perfeito ali. Importante. E eu vou aproveitar esse gancho que a gente comentou dos estudantes. Como que é a relação de vocês com eles? Porque eu também sou estudante da UFO, também como na Rio às vezes, quando encaixa ali na rotina, mas na conversa que eu tive prévia com vocês, eu descobri muita coisa que eu não fazia ideia que estava lá na universidade que eu estudo há 4 anos. Como que é essa relação de vocês com os estudantes? Eles procuram vocês? Ou vocês vão atrás deles? Como que é essa troca? A gente tenta fazer as duas coisas. A gente tenta fazer. A comunicação realmente é uma coisa que a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível. Então, por isso que a gente gosta de estar nesses lugares. Para quê? Para que a gente possa divulgar cada vez mais o que a gente tem dentro da PROAI, que são várias coisas. E nem sempre todo mundo sabe. Então, um estudante veio de fora, não tem noção do que acontece aqui. A gente tem estudantes de todo o país agora com o Enem. Então, você tem pessoas diversas. Então, a gente tenta comunicar o máximo com eles, através dos meios de comunicação e através de atividades que a gente tenta fazer dentro do campus, de cada camp, dentro do ambiente dele. E a gente tem tentado também agora ficar mais perto dele com os núcleos de apoio ao estudante, que a gente tem em cada unidade. Assim, algumas unidades acadêmicas já têm, a nossa proposta é cada vez mais que essas unidades acadêmicas tenham mais núcleos. Esses núcleos, então, seriam como se fosse... é formado por estudantes, professores e técnicos da unidade acadêmica que estão próximos do estudante. E eles seriam tipo uma ponte, um elo de comunicação, como se fosse uma capilarização, que eu já ouvi alguns professores darem esse termo dentro da universidade, capilarização da pró-reitoria dentro. E a gente tem diversos programas, igual a Elaine comentou, ele comentou também no começo, com relação ao mês. Então, a gente tem meses temáticos. Então, nesses meses temáticos, a gente tenta fazer eventos para chamar esse estudante para que eles conheçam. E eles costumam aderir? Depende do evento, eles costumam. Qual que bomba mais? A gente faz um grande... Olimpíadas Universitárias bomba. Não, mas a Olimpíadas é de lei. Não tem como vocês vão da UF não ir nas Olimpíadas. Então, inclusive, a gente já fez um vídeo lá, uma participação. E, nossa, eu achei sensacional. É um evento muito legal, né? E a gente sempre pega uma partezinha das Olimpíadas para aproveitar e fazer nossas atividades psicoeducativas também junto. Divulgar. Então, sempre tem. Então, a gente tem o mês de Janeiro Branco, a gente tenta fazer campanha de conscientização. Então, a gente tenta levar para o estudante o que é o cuidado, como é que é importante falar da saúde mental, como é que promove saúde mental, que é uma preocupação muito grande dentro da assistência estudantil. Falar da autoestima. Exato. A autoestima hoje é uma dificuldade, Nós temos várias pesquisas que a gente desenvolve junto com os estudantes que demonstram que a gente tem uma baixa média autoestima. Isso é muito preocupante, porque a autoestima você freia, Você mesmo se sabota. E é muito importante que você... tem essa clareza para que você consiga passar pelos obstáculos e barreiras que a gente vai ter no dia a dia, que vai acontecer o tempo todo, Com certeza. E aí, nesse mês, por exemplo, a gente tem um estudo que é bem legal, que a gente coloca um instrumento para avaliação de como é que está a saúde do estudante. Então, é uma preocupação nossa. Enquanto gestão, Mas isso, você fala saúde mental? Saúde mental. A gente coloca uma pesquisa que os estudantes respondem. A gente tenta fazer anualmente. A gente usa o Janeiro Branco, que é o mês que você tem com essa temática para falar sobre a saúde mental. A gente lança essa pesquisa para a comunidade acadêmica. Então, a gente tem até que bastante para uma pesquisa, a gente tem N's, quase 2.000 estudantes responderam as pesquisas. E aí a gente amostra. Uma amostra significativa para essa pesquisa e a gente fica em alerta. Porque na última pesquisa que a gente aplicou um instrumento que chama DAS 21, esse instrumento ele avalia estresse, ansiedade e depressão, num único instrumento. Eu acho que eu devo ter respondido. Esses nomes não são estranhos. Agora, vamos lá. Eu vou ser aluna modelo aqui. A gente vai contar aqui para vocês um spoiler, do artigo científico. Eu gosto. A gente está preocupado. A gente tem mais de 60% dos estudantes com... porque esse instrumento ele não faz diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Ele é um instrumento de rastreio. Você tem chance de, Você tem que... indícios, exatamente. E aí, mais de 60% dos estudantes têm risco para depressão. Que isso, gente? Exatamente. Nunca vai ser aqui, aproveitando essa daqui, que fiquei muito curioso agora com esse assunto. Realmente, eu acho assim, hoje, no geral, a sociedade, ela tá, diria eu, talvez, na minha ignorância, eu acho que tá tendo muito essa questão de
psíquica, mental, enfim, Emocional, né? emocional no geral, né? E assim, a gente levando para o âmbito universitário, o que vocês enxergam como causa principal disso? É multifatorial, né? Quando a gente fala de saúde, principalmente saúde mental, ela é multifatorial. Uhum. Não tem uma causa só. Você tem um complexo desde o genótipo, né? Genótipo mais fenótipo, que seria seu DNA, a sua herança genética, sua história familiar, mais o ambiente. Então, é complexo. E, assim, aí tem a questão de resiliência, de estratégia de enfrentamento que você vai desenvolvendo ao longo da vida, dos seus traumas. Então, é N fatores, né, que a gente tem. E por que a universidade a gente observa isso mais? Porque o que os estudos mostram é que essa é a faixa etária em que a maioria dos transtornos em saúde mental, eles aparecem. Não Então, necessariamente pelo ambiente. Não, a gente já sabe que os estudantes podem chegar adoecidos e ele teria... E aí, o que acontece? Probabilidade de, né? Que interessante, eu não sabia disso. Essa faixa etária que tem as maiores diagnósticos. Não quer dizer que são só nessa faixa etária, Sim, mas a incidência mostra. Mas também, não é uma coisa de... eu falo que não é uma coisa de agora. Sempre existiu, mas existe um estigma da saúde mental. Não era comentado. Não, e assim, já viu como é que as pessoas falam? Ah, você tá tristinha, é só... Não, medita aí, vai rezar. Assim, nada contra, gente, que eles fazem é importante. Mas, assim, como é que eu falo? De minimizar. Você fala pra pessoa que tá infartando, espera que, vai passar a sua dor no peito. Esse infarto aí é coisa da sua cabeça. Reza um terço que vai passar. É coisa da sua cabeça, entendeu, Bruno? Para. Exatamente. Entendeu? Esse AVC, sabe, que você tá tendo, que o seu cérebro tá ficando sem oxigênio, fica calma, respira fundo que vai passar. Não. A gente sabe que a saúde mental, ela tem neurotransmissores envolvidos, tem toda uma fisiopatologia envolvida, e você vai ter que cuidar. E aí o cuidado é múltiplo, né? Nossa, nessa fase tem muita cobrança, né? Eu falo mesmo como estudante, de ir bem na prova, ir bem no trabalho, e aí faz estágio junto, aí faz outra coisa, e você tá ao mesmo tempo preocupado com como é que vai ser quando eu formar, como é que... Enfim, acho que é um momento de muitas coisas. Exatamente. E relacionamentos, né? E uma questão que eu acho que interessa muito aqui vocês é que a gente também tem estudos que demonstram com muita clareza que uma das ferramentas para superar as questões emocionais é o esporte. O esporte e o lazer. E a gente tem muitos dados que a gente vem analisando que apresenta que os estudantes que conseguem manter uma atividade física periódica ou que desenvolve algum tipo de atividade coletiva, né, de lazer, ele consegue, sim, né, ter maiores índices ali de superação de alguma questão que ele vem passando. E mais do que isso, assim, melhora o desempenho acadêmico, gente. Sim. Desempenho acadêmico. A gente tem hoje dados que apresentam isso com muita clareza. Então, às vezes, a gente recebe muito estudante ali, não estou conseguindo, não tem como. Mas tudo tem a ver, às vezes, com o seu nível de sociabilização, de integração, de interação com o outro, de redes de apoio, que aí o esporte, ele é um potencializador, né? Eu acho que o Igor até vai concordar comigo, porque a gente recebe bastante atlética e já ouvimos mais de uma vez relatos de pessoas que estavam passando por algum problema de saúde mental e foi, eu entrei pra atlética, eu virei um diretor. Problemas sérios, isso, né? Isso mudou a vida da pessoa. Nossa, a gente fez um trabalho interno agora, outro spoiler de artigo que tá saindo. Eu amo spoiler. Cheio de spoiler. A gente Ai, meu Deus, não vai ter nada de nerd. Não, Bruno. Mas tá bom. O que aconteceu? A gente fez um estudo com os estudantes atendidos na ProAI. Então, um N de mais ou menos 500 que participaram, porque é convite, né? A gente, não é porque ele é atendido que ele vai ter que responder. Mas eles responderam. E aí, a gente avaliou dessa vez qualidade de vida. É um instrumento que chama RUCOL, que é utilizado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, a gente avaliar como é que é a percepção do estudante com relação à sua qualidade de vida. O que a gente observou com relação ao esporte? Os estudantes que praticam esporte têm a percepção que a qualidade de vida deles é melhor. E mais do que isso, eles se sentem mais pertencentes à universidade. Então, eles estudam mais, eles são mais felizes. Acredita, gente? Gente, e aí que tá? Tá bom? Vamos são são tantas pessoas que sequer conhecem a questão do atlética, né? Nossa, é muito importante. Assim, não existe hoje. Vamos pensar assim... Aí, estendendo isso a toda a instituição em si, né? Sim. Não existe hoje um movimento mais forte que não fique só na mão dos universitários, como se diz, das atléticas em si, para aumentar esse movimento, para chegar a esses estudantes entrantes. Não tem algo que possa ser feito?
Então, a gente vem buscando estruturar o esporte na universidade. Então, nós criamos o programa de esporte e lazer, porque assim, a universidade ela tinha muitas atividades, muitas ações, mas não institucionalizada. Porque quando você passa pela regulamentação, aí passa a ser um dever da instituição. Então, foi isso que nós buscamos fazer aí ao longo desses últimos anos. Como dever da instituição, é necessário, então, que se coloque recursos para atuar nessas áreas. Sem isso, vocês não têm o recurso. Sem isso, a gente não tem o recurso. Entendi. Então, tem toda uma estratégia, né? Eu falo que tem sempre um plano. Tem um plano a ser executado, né? Não é fácil, né? A gestora Elaine falando agora, eu tenho um plano. Vocês Quando ela fala mencionando. isso, o povo lá fica assim, meu Deus, lá vem. Fala, segura. A Elaine agora vai chegar lá. Mas é interessante, que você mencionando isso, desculpa interromper a sua Imagina. fala, eu lembrando de um episódio que a gente teve, o pessoal da Dieso, né? E assim, eu fiquei assim, estarrecido mesmo de ver o quão burocrático é para execução de qualquer coisa. Ele falou assim, cara, hoje, o que a gente tem, que a gente monta o planejamento, tipo assim, que a gente está executando hoje, foi planejado ano passado. Exatamente. Se um prestador de serviço aqui que a gente contratou, ele, sei lá, de repente ele não continua a obra, eu não consigo dar segmento, eu tenho que abrir todo um processo de novo. Então, assim, é extremamente moroso, né? Os ritos, né? É os ritos da gestão pública. Eu falo assim que a gestão pública você não faz no tempo que você quer, mas no tempo do sistema, né? Poderia ser mais, né, menos moroso? Acredito que sim, mas aí teremos que mudar algumas legislações, mudar algumas estruturas que existem, né? O que a gente tenta é criar estratégias para anteciparmos as dificuldades que a gente vai ter lá na frente. E aí o programa é fundamental para isso, né? Que a instituição entenda que o esporte e lazer, ele não é um apêndice, ele não é um algo a mais. Ele tem que fazer parte, inclusive, da grade horária dos cursos, ele tem que fazer parte do conteúdo programático dos cursos, porque isso vai fazer com que os estudantes tenham condições, sim, de garantir o seu desempenho acadêmico, sua qualidade de vida, seu índice de felicidade, gente, porque é só quem está feliz que consegue realizar as coisas, né? A gente sabe disso. O esporte, ele E eu motiva, acho que né? isso, muito, mas isso que você falou é a questão do tempo. Eu mesma, quando eu entrei, porque eu já tô nessa fase final, eu fazia parte de tudo, sabe? De vários projetos, de várias coisas. Mas aí você vai cada vez mais tendo matérias mais densas, que você tem mais coisa para fazer. Você começa a fazer um estágio, você começa a trabalhar, e aí, enfim, eu acabei saindo assim. Hoje eu basicamente não faço mais parte de nenhum projeto. Tenho muitos para somar no currículo, mas a gente vai talvez estabelecendo outras prioridades. Mas se de fato fosse uma coisa mais estimulada, ou que todo mundo visse valor, porque de fato eu fiz parte, sei como é importante, passo para outras pessoas. Mas eu tenho colegas que só sala de aula, sabe? Coisa assim. Então, parece que a pessoa não tem essa vivência completa, né, de todos os projetos. E isso é formativo educativo, porque depois, quando você se forma, você vai atuar no mercado, e aí você tem alguma dificuldade médica. O que o médico fala para você? Pratica esporte, pratica atividade física, mas você não criou uma rotina dentro do seu dia a dia, você não deu prioridade para que aquilo fizesse parte do seu dia a dia. Sim. E aí a universidade ela tem um papel, sim, de formativo educativo, de falar, não, o esporte faz parte da sua vida, você precisa colocar isso no seu planejamento, né, diário, semanal, mensal. E eu falo que até financeiramente, gente, Sim. o esporte, a prática de atividade física regular, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, especula que você conseguiria prevenir 5 milhões de mortes. Gente... É um número considerável. Para Meu mim é Deus. muito significativo. A gente pode convencer as pessoas com esse número, não pode? Eu acho que E é justificaria. interessante, assim, ó, a gente levando... Eu acho que, hoje em dia, a população, ela tá conscientizando um pouco mais. Não sei se eu, que talvez esteja pensando um pouco mais e tendo um pouco mais de preocupação nesse momento da minha vida, sou novinho. Começa, tá né? jovem. Ele sou é jovem, né? se formou há pouco. Sou Eles jovem caem a também, caneta, se agarra, já pegar uma dificuldade pra você voltar à pose original. Manter, né? Fala, O ciático, você Igor. manter se locomovendo, você vai fazer atividade física. Exatamente. Mas sabe o que eu vejo? Tipo assim, ó... a tecnologia ela é algo sensacional, mas com ela vem benefícios e vem malefícios. Então hoje a gente vê, por exemplo, uma geração que ela é extremamente imediatista, uma geração que só fica na tela, é uma geração que hoje muitos não têm paciência de assistir aqui o nosso episódio completo, que é uma coisa de 30 Gente, segundos, uma conversa que é tão uma vídeo de boa. 15 segundos, né? Uma Hoje, conversa tão hoje tem boa. gente que não sequer assiste filme, gente. Acelera, né? Vai Né? passando, Que vai não- acelerando. vai acelerando. Então, assim, Meu Deus. eu acho que a tecnologia e a geração em si, tudo que está vindo junto, é, de certa forma, uma grande carga de ansiedade que está sendo depositada já. E isso já vai prejudicando as gerações, e aí a gente pega jovens que entram para uma fase que é extremamente importante, que ela está iniciando, como se diz, fazendo uma progressão da vida ali que era
uma vida de estudo, né? Sem se preocupar tanto ali na casa dos pais e começa a ir para um passo, cara, que agora Famosa é vida meu adulta. trajeto Ai, profissional. meu Deus. É. Vida adulta, adulta. E fica parecendo que Exatamente. você não pode ter isso na vida adulta, né? Porque você é treinado a ter. Aham. Então, você passa a sua educação básica tendo educação física. Vai para o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, tendo educação física. Chega no ensino superior, Não tem. você não tem direito mais disso, não. Você tem que focar, você só tem que estudar, você não tem que fazer mais nada. Gente, estudar é importante. Não tem como, né? Mas a gente precisa se planejar para que a gente, de fato, tenha qualidade de vida. É. Né? E realmente faz muita diferença quando a gente começa a ter uma prática de esporte, a gente começa a fazer algo assim, à disposição. É outra coisa. E você falando, só pegando um gancho que você falou com relação a essa coisa da internet e tudo. Teve uma cena que marcou e foi muito falada na virada do ano, lembra? Uma foto do povo em Paris. Só tinha celulares, não sei se você lembra aquela era de uma foto. queima Acho de que eu não fogos, vi. se eu não me engano, era. Ao invés de você não vi. aproveitar, Tipo assim, a Todo queima de mundo fogo, ela ficava assistindo. até tampada, né? Não. Você nem via ela, coisa mais louca, assim. você não Bizarro vivencia aquilo. mais o momento, né? Não, e realmente é isso, né? A gente vê essas questões. Hoje a rede social, toda a vida é linda, né? Não existe problemas, todo mundo um tá ponto vivendo... importante até para outro episódio, gente. Isso é ruim, porque assim, ó, isso é um dos pontos que eu acho que para a questão mental é extremamente crítica. Eu sempre fui daquela coisa assim, na minha percepção, eu pensava, cara, quando você vê uma revista... Vamos pro lado das mulheres primeiro, tá, gente? Quando você vê uma revista lá, você vê aquelas atrizes que têm aquela coisa assim, aquela perfeição. Aquilo, eu fico pensando, cara, tá, isso aqui é pra evidenciar algo dela ou é pra sei lá, pra desmotivar outras pessoas a pensar assim... Fora todo o Photoshop, né? Não, Convenhamos, exatamente, nesse porque assim, momento. é uma realidade que ela não é assim, uma realidade paralela, digital Que não ali, né? condiz 100%. Porque, condiz, na verdade, na não é uma verdade. realidade, né? É um produto de um sistema que tenta vender outro Exatamente, produto para que você. tem algum... E aí, as pessoas acabam ficando viciadas naquele movimento e não percebem que, na verdade, elas estão sendo abduzidas a um sistema que só quer que você faça o que o próprio sistema defende e quer de você. Né? E você para de viver a sua vida para viver em função do que o outro, do que a outra está fazendo. Né? É uma perfeição que não existe, né, que não gente? existe. Muito. E eu gostei Impossível muito ser do daquele exemplo do jeito. Igor, porque antes era uma coisa assim, a revista era famosa, era uma Gisele Bündchen da vida. Hoje, todo mundo, eu posso fazer isso, né? Exato. Todo mundo aqui nessa sala, todo mundo tá assistindo pode fazer isso. Então, parece que é cada vez mais, Cada né? Igual vez vocês mais, falaram. Exatamente. Acelerado, Exatamente. né? E com a inteligência artificial, gente, também eu acho que a gente vai passar por um processo delicado aí nos próximos anos. Eu acho que essa equipe vai vai saber ter que menos crescer. Não queria falar não, mas vai crescer, né, Bruna? Vamos colocar aqui Então na vamos- legenda do vamos- vídeo, se candidatem pra Agenda, PROAI. assim, por favor, precisamos. Inclusive, e até uma questão que... Como faz para participar? É algo... Da Pró-Reitoria? tipo assim, é algo que tem que ser voluntariado? Existe voluntariado? Tem que ser via concurso, Algum contratado, estudante também pode estudante? contribuir? Sim, não, nós, assim, o quadro técnico são os servidores, né? Então, é feito Tá. via concurso público. Mas nós também temos todos os estudantes, colaboradores, voluntários, né? Voluntários. A Fabíola conduziu um projeto muito bonito também, que nasceu ali na pandemia, que é o Proteger-se, que a gente trabalhou, que é um projeto de atendimento online terapêutico, e que hoje é um dos grandes projetos nossos da saúde mental, depois a Fabíola conta um pouco, mas que ele rodou durante um bom tempo com voluntários, voluntários da sociedade, profissionais da área de saúde, legal. que queriam se doar, né, queriam Durante a aproveitar pandemia. aquele momento da pandemia, se é que a gente aproveitou, não aproveitou nada, mas que queriam utilizar o seu tempo para algo útil. Né? Então, né, Fabíola, acho que foi bem bacana. Foi exatamente, assim, acho que... E a ideia, como a PROE é para os estudantes, eu acho que a gente tenta sempre estar perto deles, porque eles que vão saber o que eles precisam. A gente tem uma ideia, a gente faz pesquisa, a gente vai lá, brinca, mas, assim, quem sabe o que eles precisam são os estudantes. Então, é importante muito eles participarem da Pró-Reitoria. Então, no Proteger-se, que é o projeto que a Elaine comentou, que começou na pandemia, que é esse atendimento remoto que a gente faz, é um atendimento de saúde mental que funciona em esquema de plantão. Já fica aí uma dica para quem precisar, né? Para estudar. Para toda a sociedade gratuito, também. Porque ele é extensão. não só para estudantes. Não, só Não. para estudante. Ele Legal. é coordenado pela PROAI, começou na PROAI, né? Envolveu outras faculdades, a Faculdade de Medicina que eu dou aula. E E a foi Faculdade de abraçada pela Psicologia. Proreitoria de Extensão e Isso. Cultura. E aí ela é amplo agora. Então, é um projeto que funciona, ó, de segunda a sexta-feira, das 11 às 21. Você pode só conectar lá. Você vai dar de cara como se fosse um plantão, se estivesse num pronto-socorro virtual. Como se você entrasse no consultório, você bate lá no consultório e faz a ficha, não faz? Então, você vai, na hora que você entra na sala, você vai entrar numa sala virtual que vai ter uma recepcionista que vai te acolher. Porque muitas vezes, vou falar do estudante no caso, que a gente está falando do público que chega chorando,
não tá bem, quer conversar. Então, aquela recepcionista, que é um estudante nosso da UFO, já foi capacitado, passou por um treino, um processo todo de como é que faz o acolhimento. Tem estudante de todos os cursos, né, para fazer essa recepção. E aí ele vai ser encaminhado, depois de preencher essa ficha, igual no consultório, vai ser chamado para um outro consultório virtual. Aí ele vai para o consultório e lá eu tenho um profissional de saúde mental, que também tem estudantes de graduação, de pós-graduação, que é o pessoal da residência, que são orientados por professores da área de saúde mental, pelos técnicos que trabalham com a gente, psicólogos que trabalham, assistentes sociais, enfermeiros, que vão fazer essa orientação. Então, é como se fosse um plantão realmente online de saúde mental, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 21. Você sabia? Aí. Eu acho que não. Aí, Eu tô muito surpresa aqui, ó. Por favor, vai divulgar para todo mundo. Como mesmo que faz para acessar? Reforça aqui pro Ó, a gente pessoal vai na câmera. Tudo eu falo assim, para ficar mais fácil para os estudantes, procura na PROAI. Na página da PROAI, proai.uf.br. Muito bem, E lá vai Fabiola. ter proteger-se. Entendeu? Porque eu falo que se eu falo muitas coisas para o estudante, ele se perde. Então, eu falo, procura a página da PROAI. Lá na página da PROAI vai ter o ícone saúde, aí lá na saúde vai ter o projeto Proteger-se, o link. Que é um link de uma sala de conferência, que a gente usou muito na pandemia, né? Sim. Acho que todo mundo vai saber conectar. É só clicar nesse link, já vai dar direto. Massa. E tem mais uma coisa que eu acho que é interessante, que não precisa se identificar. Elaine me mata, mas É porque a gestora- gestora precisa de dados. Entendi. Mas O eu BI brinco dela ela. tá todo atrapalhado, tadinha. Mas é porque, na verdade, a gente brinca. Porque, assim, o que eu gosto de falar isso? Porque existe um estigma, gente, da saúde mental. Então, tem muita gente que não quer se identificar. Porque a gente acolhe servidores, a gente acolhe todo mundo da comunidade que Então a quiser pessoa, lá. na verdade, Professor ela pode nem, entrar nem lá. com webcam, ela não aparece com webcam, se ela não quiser. O que Se ela não acontece quiser, muitas não. vezes é que ele pode só teclar, então nem sua voz vai ser ouvida. Porque você tem a opção no chat de conversar, né? E aí, com o tempo, a gente percebe que aí ele vai criando um vínculo com aquele terapeuta, aquele profissional da saúde mental que tá ali. Aí ele abre a câmera. Mas ele pode escolher? É tipo assim, se eu faço com um terapeuta, eu posso depois... Pode voltar. A Pode. gente tem vários... Funciona assim. Porque, assim, a gente tem um plantão. Então, às vezes, o plantão eu consigo acolher. Às vezes, acontece. Eu não tô bem, eu briguei com meu namorado, eu quero conversar. Mas, às vezes, foi um luto... Assim, a gente brinca que é um mini luto, né? Uma coisa que foi aquilo, eu preciso falar. E a terapeuta conseguiu mitigar aquele problema. E ótimo. Ela falou, olha, se você quiser voltar outro dia, mas, assim... É adequado, você vai ficar triste mesmo. Mas porque e às volta vezes- e fala com essa mesma pessoa? Aí não, porque assim, se ela conseguiu fechar tudo naquele único atendimento, ótimo. Aí ele fechou com aquele único atendimento. Porque tem coisas, às vezes, gente, que você acha que é muito sério, mas você vai entender que faz parte do processo. Por exemplo, ficar triste faz parte. Nem toda tristeza é depressão, nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade, entendeu? Tem coisas que fazem parte, são sentimentos. Somente emoções. Somente vivências, emoções, né, nossa. do filme É um Emoções. filme Fica divertidamente, a tá aí, dica. né? É. Que agora filme. tem novas emoções. Exatamente. Então, é exatamente aquilo. Acho que aquele filme bem didático para isso. E aí, é para isso. Então, se eu conseguir resolver, ótimo. Aí ela fala, olha, se você sentir necessidade, pode voltar outro dia. Aí é plantão. Agora, se a terapeuta que te acolheu, ela avaliou que naquele momento é um caso mais grave, né? Você precisa, não é que seja mais grave, mas você precisa de mais sessões, ela vai reagendar com você. Aí você vai voltar, pode fazer. A gente trabalha com psicoterapia breve, que seriam 8 sessões, né? Sim. Que é bem legal, que dá para conseguir. A gente consegue, pela evidência científica, Uns resolver, 2 meses, né? seria. resolver Exatamente. muita coisa nesse período. Entendeu? Que massa. E caso né? seja algo mais grave, né, há o encaminhamento, né? O encaminhamento é a nossa famosa rede SUS, né, o Sistema Unificado de Saúde, que aí está exatamente para fazer esse serviço para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, também é feito o encaminhamento, né, Sim. Fabiola, de forma adequada ali para o Sistema SUS. A gente orienta muito o estudante também, principalmente o estudante, porque eu estava até comentando no dia que a gente fez uma conversa prévia, que o estudante acabou de chegar, sei lá, do Pará, vou dar um exemplo, né, de bem distante, que o modelo de saúde é diferente. Eu brinco, por exemplo, Uberlândia. Uberlândia, você já ouviu falar que tem o A em outro lugar, não tem Uberlândia? Não, realmente. Pra mim, que sou de fora, eu achei Como é que muito chamava engraçado a o sua AI. casa, na sua cidade? Como é que era? UPA, não é? UPA. O Aqui meu de São é Paulo é postinho, UPA. gente. É. Posto Eu nem saúde, falava que eu postinho. sou da cidade menorzinha, né? Era um postinho também. É porque tem nomes diferentes. Aham. Aí, então, quando eu falei para um estudante, eu nunca vou esquecer, porque para mim é tão comum, nasci em Uberlândia, né? Aham. Raro, pouca gente de Uberlândia. Aí eu falei assim, o estudante chegou, eu falei, olha, para esses casos que é de urgência, era uma luxação, até um atleta. Eu falei, olha, você tem que procurar, né? Não, aqui não é, você tem que ir urgente, você tá com dor, mas a gente não tem como atender, mas você vai para o UAI. A UAI de referência, onde você mora? Ele, UAI? O que é isso, moço? UAI para mim? UAI é trem, ué? Que é isso? Aí eu falei, não, aí eu expliquei.
então é uma UPA. Eu falei, tipo uma UPA. Tipo uma UPA. Então, é completamente diferente, entendeu? Fora que aqui Uberlândia tem o AI tem- documentos também, que é outra coisa que me confundiu no Aí, pronto. início. O que É, eu vou assim, fazer na UAI, gente? Eu Seu UAI passei faz por essa tudo. dificuldade. Que em São Paulo É, é, realmente. em São Paulo, que eu sou do estado de São Paulo, é poupa tempo. E aí até o assimilar Poupa de tempo? poupa tempo. Aí, tá tô de lá vendo? também. Até Mas o como um ensino, bom mineirense, tinha que ser o uai, né, gente? Uai. Acredita. Ó, Bruno, é um ponto bom pra você investigar pra gente. O porquê da origem? Por que logo o uai, né? Deve ter. Lógico que a sigla tem o significado, deve ter mas significado. deve ter um. Não tem lógica. Mas eu acho que na hora que Deve ter pensaram, trocadilho por devia Minas. ter um... Dá, não, vou certeza. colocar. Vamos chamar o SAMU. Falei, gente, Uberlândia não tem SAMU, tem SIAT. Ah lá, outra Aí coisa vem o também. 929, entendeu? Aí, Aham. assim, são coisas que o estudante não sabe. Então, a gente fez cartilhas. E que no momento de urgência, a última coisa que você vai, né? Pensar qual que é a Não, mas deixa eu ver diferença. qual Isso que é também, aqui. na família, é fundamental para a comunidade, porque assim, a gente recebe muitas ligações Sim. na Projetoria de Assistência Estudantil, então o estudante às vezes torceu o tornozelo, ou Aham. teve alguma situação ali de corte. Muitas vezes eles vão com o estudante até a Projetoria. Aí eu falei, não, gente, urgência e emergência tem que ir, né? Ou chama o 93, ou chama o CIAT e Exatamente. encaminha, porque de fato... O assim, CIAT é qual número? 193. 193. 193. E o 192 temos também, É. né? Interessante, ó. Uma dúvida aqui. Com relação a essa questão, a gente vê que vocês têm vários projetos, serviços que vocês desenvolvem, né? Eu acredito, pelo papo nosso aqui, esse deve ser um dos maiores, que assim, um que É um projeto grande. é o que tem mais aderência pelo público, é esse projeto? Ou tem algum ó, outro? Desde que começou a pandemia, a gente atendeu quase 8.000 pessoas. Passaram Nossa. pelo projeto. Porque a gente Mas na pandemia deve ter sido uma loucura, a gente né? começou em março de 2020. A pandemia foi decretada em março de 2020. Foi, mais Foi. 2020. E a gente começou, eu lembro direitinho, que a gente passou o feriado inteiro. A gente começou 22 de abril de Estruturando o 2020. projeto, né? Eu lembro da gente passar o feriado inteiro estruturando o projeto, testando, porque ninguém sabia. Não tinha plataforma nada disso. virtual. Não. Gente, eu não sei como é que foram vocês, mas assim, Não, foi uma vocês loucura, têm né? essa coisa do virtual, vocês já estão acostumados com isso. Mas eu lembro que as primeiras videoconferências tinha que ser uma sala especial, né? De videoconferência, tinha que marcar. Sim. Então a gente pensando como que a gente ia fazer tudo aquilo. Toda a burocracia. Como é que funcionaria? As pessoas não sabiam usar, nem o usuário, nem quem era. Eu que estava lá acolhendo o estudante. O dia que eu ia dar plantão, eu não sabia onde teclava para abrir o microfone, sabe? Então, eu lembro da gente que foi bem puxado nesse começo. Então, desde essa data lá, que foi em março, em abril de 2000, até hoje, a gente atendeu mais de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas passaram pela plataforma. Porque, às vezes, também ela passa, tira uma dúvida. Então, a gente faz essa orientação na própria recepção, às vezes, também. E são usuários únicos? Ou 8.000 atendimentos? Não, Atendimentos. Atendimentos. Porque provavelmente Sim. alguém Já, continua vários, ali aham, no processo, exato, né? aham. E Mas é um eu projeto sei- que surge, assim, de uma necessidade de um caos que nós tivemos na pandemia e que eu acho, assim, é um dos projetos talvez mais bonitos que a universidade já fez, já estruturou, porque ele é um projeto voluntário. E num momento que todo mundo queria ajudar. Então, todo mundo verdade. se uniu, todos os profissionais de saúde, então a Faculdade de Medicina, o Instituto de Psicologia, o Instituto de Artes, a Projetoria de Assistência Estudantil, de Extensão e Cultura, de Gestão de Projeto. Pessoas. Todo mundo se uniu em prol, gente, o que a gente pode fazer para acolher essas pessoas? E ainda existe pós-pandemia esse engajamento? Ou a gente vai ter que virar pra câmera e falar assim, gente, convocá-los. Pessoal, Olha, eu vou chamar isso uma reflexão, porque assim, eu fui uma que dei muitas entrevistas e hoje eu fico assim, nossa, se alguém puxar essas entrevistas, que eu tinha muita esperança de que as pessoas iam ser mais solidárias, que a gente ia entender nosso papel no mundo, que as pessoas, né, não Todo mundo ia teriam, mudar, não teriam né? guerra, não teria, né, mais... Guerra foi ótimo. Logo depois a gente tá com... E assim, aconteceu alguma coisa errada. E eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Porque, de alguma forma, eu acho que passou a pandemia e não houve essa... Eu falo que é uma catarse, né? A gente não parou para pensar, olha, tudo que a gente passou e o que a gente pode levar daqui para frente como humanidade, né? Vamos Porque dizer, só passamos por aquilo ali, esquecemos pra trás. esquecemos e continuamos, e às vezes até um pouquinho pior, né? Então, acho que é uma boa reflexão para todo mundo entender que a gente tem um papel nesse mundo, sim, que a gente precisa, né, nos ajudar como sociedade. E uma coisa que eu gosto muito da UFO, que a UFO se chama de comunidade. Eu gosto muito disso. Porque a comunidade é aquele senso assim, de coletividade. Nós estamos aqui juntos em prol de algo muito maior, de algo que vai melhorar a sociedade. Então, se a gente perde o senso de comunidade, a gente perde empatia, a gente perde acolhimento, né, que são fundamentais. A gente né? está falando de pessoas que estão ligadas ao profissional da saúde, que essa é a Exatamente. essência, né? A gente já Exato. teve podcasts aqui, eu lembro até a questão da
da doutora Cíntia, Uhum, e ela sim. comentando que uma das maiores dificuldades que ela teve dentro do processo dela pós-formada, quando ela foi exercer a profissão, é aquela questão de cobrar. Porque ela falou assim, gente, a gente sente muito quem é da saúde, Um aquela... sacerdócio, né? Uma coisa aquela bem- coisa tipo da isso. ajuda, e aquela você coisa às vezes assim. fica até meio que... Será como que se eu tô diz? fazendo certo? tipo Será assim, que eu vou é, cobrar? Você fica Nossa, incomodado de estar é cobrando, isso. sendo que você está, de certa forma, seu prestando trabalho, um né? serviço e você está ajudando a pessoa, né? Exatamente. E essa ajuda, ela tem um preço também e tudo mais, e tá tudo certo, Tá tudo né? certo, gente. E aí eu fico imaginando, essas pessoas, por exemplo, enquanto estudantes, principalmente, que vocês mencionaram, que participam também, né? Pessoas que estão... acredito que seria possível, até para a formação dele, a experiência profissional seria sensacional. Maravilhoso. Né? Teria que ter um engajamento maior assim, das pessoas nisso, né? Chega mais preparado. Como ela É. falou, depois da pandemia, os indicadores de saúde pioraram, né, gente? Ó, a Organização Mundial de Saúde soltou o maior relatório deles de saúde mental depois de muito tempo, saiu em 2022. Ela colocou um dado alarmante. 1 bilhão de pessoas vão ter transtorno mental. 1 bilhão. A gente tem 8 bilhão no mundo. 1 bilhão vai ter. Para Meu pensar. É Deus. muita coisa. É. E ele coloca 14% já dessa população, desses transtornos, vão ser de adolescentes. Então, quer dizer, essas pessoas já estão adoecendo, então elas, né, em algum momento a gente vai ter essa sobrecarga. E os adolescentes depois vão pra universidade. Exatamente. Não, e eu acho que que- tratando de adolescentes é uma doença bem muda, surda, meio invisível, né? Sim, porque é uma eles fase se- que a gente Até tá porque eles sempre vão- passando eles por se muita retraem coisa. muito, E né? eles E é difícil você vivenciaram essa perceber, pandemia fechado, gente. Foi. Nós temos estratégias de resiliência, nós somos mais velhos, né? Não tanto. Eu posso Apesar dar um de ser da primeira exemplo? turma, mas não tanto. É, eu tô nessa turma. Entendeu? Eu ia posso lá dar um e tá exemplo tranquilo aqui, ó. disso? A turma de cá. Não, A gente tem mais resiliência, então, né? Mas eu acho que o meu exemplo é um pouquinho mais atual, porque eu terminei o ensino atual, médio gostei um ano antes da pandemia. Em 2019 eu finalizei o terceiro colegial, né, no colégio. Depois eu entrei literalmente na UF em 2020. Foi nesse Nossa, caos no maluco. mundo. Pandemia. Então, né? Você é estudante da pandemia. Exatamente. Ela é a pandemia, sim. Tipo, Exato. exatamente. E aí a minha irmã, ela é 4 anos mais nova que eu, ela inclusive já se formou pra gente ver quanto tempo passou, né? Mas ela estudou na mesma escola que eu e ela passou esse ensino médio nessa aula remota e, enfim, a gente teve aula com os mesmos professores e foi a formatura dela ano passado e eu fui reencontrar os professores e conversar e eles comentaram dessa diferença, tipo assim, comparando, Bruna, com a sua turma, que era a galera até então no mundo normal, comparando com esses outros jovens que passaram por esse período, por esse auge da adolescência dentro de casa, isolados atrás de um computador, como eles são diferentes. Falou assim, eu lembro que na sua formatura a galera tudo se divertindo, pulando, se jogando na pista de dança. E aí lá, tipo assim, era um pessoal mais retraído, assim. Mais E isso que a gente tá falando de um ambiente, introvertido, né? a sua formatura, a sua festa. E eu inclusive, meu namorado e as pessoas estavam com a gente, nós que abrimos, assim, a pista de dança. Os formandos, os estudantes estavam no cantinho, tava ali Ai, separado meu em Deus. grupinho. E os professores estavam, tipo, olha que comparação que eles conseguiram fazer para além da sala de aula, do comportamento dessas Sim. pessoas, né? Que a gente vai perceber, talvez, mais daqui pra frente, o impacto na vida certeza. adulta. E eu acho que são muito hábitos, assim. Eu aprendi uma coisa na PROAI, acho que foi até no primeiro ano, né? Eu gosto de contar isso porque mexeu muito comigo. E eu fui numa palestra da assistência estudantil e teve uma profissional que virou e falou assim, como que você acolhe as pessoas hoje? Porque antigamente, na época das nossas avós, até das nossas mães, pais, então a pessoa chegava e falava assim, eu tô mal. A pessoa falou assim, vem pra casa, vem aqui tomar um café. Aí você passava o dia tomando café. Conversando, pondo pra fora. Hoje em dia, a pessoa te manda um zap. E aí ela Nossa, fala assim, verdade. não estou bem. Aí você responde com uma carinha. Um olhinho. Ou um olhinho. O olhinho, eu sou eu fatal, fatal, olhinho. É fatal. E aí a pessoa fica lá do outro lado. O que será? Primeiro você tem que interpretar o que é a carinha. E a Exatamente. outra Você fala, pessoa não se entendi. sente totalmente desamparada. Porque ela fala assim, poxa, eu busquei ajuda. A pessoa me mandou um olhinho. Então, nem vou falar mais com ela, né? Até se fecha, Ela até né? se fecha, fala assim, não tive, né? Não tive acesso. E quanto que isso é prejudicial pra gente. E eu comecei a reparar nisso, né? Até verdade, quando eu pergunto mudou o alguma marco, coisa, né? é um marco pra mim. E eu acho que é importante a gente falar isso pras pessoas. Porque quando alguém te procura, é porque foi um passo muito grande ela ter ido atrás de você. Foi Ela muito quebrou uma corajosa. barreira muito grande, Sim. né, pra ela. Né? Foi muito corajosa. Então, a gente tem que dar atenção, sabe? E é uma premissa da assistência estudantil. Todo mundo que procura a gente para tudo. Às vezes a gente está em reunião, a gente está fazendo alguma coisa. É Procurou, prioridade. para tudo, porque a gente está lá
para atender aquela pessoa, né? Às vezes pode, em casos mais graves, essa não pode ter uma segunda chance, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E as E a pessoas gente têm sempre medo, fala, né? De falar assim, vou falar alguma coisa errada. Gente, se você falar pra pessoa, pegar na mão, Bruninha, eu tô aqui, tô do seu lado, tô aqui, conta comigo, tá tudo certo. Entendeu? Isso não é... Você não tá sendo terapeuta, mas você tá sendo terapêutica com ela. Você fala, eu tô aqui do seu lado, viu? Tem um Tô primeiro aqui. passo, né? Pra ela depois E levar deixa isso ela falar, adiante. entendeu? E E aí, a assim, sensação de solidão ela é tremenda, né? E a gente tá falando de um né? local que a gente tem muito universitário de fora, né? A gente que mora Muito. sozinho, Ó, às vezes tem Sem suas rede de dificuldades apoio. de Não relacionamento, conhece né? ninguém. eu tenho um dado que a gente coletou na pandemia. 52% é fora das cidades sedes da UFO. Olha isso. Eu Então, faço mais parte, da eu faço metade da parte. UFO Ai, tá vendo? não é Nossa. das cidades onde a UFO tem seus campos. E são, assim, de todo o muito Brasil. longe. Né? A gente tem um Distante. mapa Todas as simbólico, regiões. assim, de todas as regiões e fora do país também. Então, a gente recebe muito estudante Exatamente. internacional. Pós-graduação, tem É muito. dificuldade maior pós-graduação. ainda, né? Porque Muito, até da barreira da língua. é às outro vezes. idioma. É. É a língua, é a cultura, Cultural, é a né? comida, é o sotaque. E às vezes são pequenas coisas que você nem acredita, né? Mas você falou assim, se é o grande programa, é um dos grandes programas, sim. Mas a assistência estudantil, ela atua em 10 áreas. Isso é muito bacana da assistência estudantil também. Porque a gente trabalha com moradia, com alimentação, com transporte, com creche, com acessibilidade, Questão da mãe, com né? cultura. A cultura também como uma poderosa ferramenta de integração, de interação. O esporte e lazer, o apoio pedagógico, né? Eu fui falando muita quase coisa. todas aí, Apoio- né? não, acho que tá. Inclusão, você já falou. Inclusão, e inclusão digital, gente. Inclusão digital, a UFO era das únicas áreas que a gente não atuava antes da pandemia. E hoje é a nossa segunda maior área. A pandemia Então, mudou muito, né, A gente? inclusão. A inclusão, digital. Hoje a gente se eu tem não estou enganada, é o auxílio para a pessoa É um conseguir comprar um computador, um computador celular? ou um tablet e a internet, pagar a internet, porque tem pessoas que têm dificuldades, inclusive, em pagar, né, mensalmente. Então, isso mudou muito a cara da assistência estudantil nas prioridades que a gente atua hoje, Nossa, né? não tinha ideia disso. Muito bom. Interessante. Eu lembro que isso foi Interessante. forte durante a pandemia, mas eu não Foi. tinha certeza se tinha continuado, né? Continua. A gente também tinha dúvida. Eu lembro que na época a gente fizemos vários estudos Exato. e a gente falou, não, será que continua, será que não continua? E hoje é o segundo auxílio mais requisitado, né? Depois da moradia, é a inclusão digital. Pra vocês terem uma Legal. ideia. Que isso, hein? Eu vou aproveitar essa... Você quer complementar, Não, só tô Bruno? falando que esse episódio tá muito importante. Assim, eu Demais. senti que o que a gente veio falar do esporte e tal, né, foi legal. A Dilson, Cláudio deram uma aula, um esclarecimento para as pessoas, mas esse episódio aqui, inclusive, tem dados. Eu, como boa jornalista, eu amo uma pesquisa, um dado, assim, uma informação Chegou a fundamentada. Bruna sendo Bruna, Uma gente. A informação Bruna sendo fundamentada, Bruna. muito Vai bom. ser amiga, vai ser mais amiga essa pessoa. Agora, mas é agora você importante. entendeu a dor dela, né? Entendi, eu Quando tá lá no entendi. anonimato, né? Anonimato, eu falei, socorro, gente, anonimato não. Se eu for participar, eu vou Essa falar pessoa beijo, não vai né? existir pra Beijo. mim. Essa pessoa não vai existir, Fabiola. Eu falei, eu sei, mas ela precisa, só essa. Olha aí. Gente, aproveitando esse super embalo aqui, né, desse nosso, antes da gente entrar por uma dinâmica, nossa, que a gente sempre faz uma dinâmica, a gente gosta de fazer. A gente né? gosta de dinâmica. Às também, vezes tem gente. algumas prendas, às vezes são alguns desafios, às vezes são coisas não muito legais. Ai, não, vamos pular? É. Não, mas pra Vamos, vocês, a Bruna foi extremamente Fui. carinhosa, viu? De- Vou te falar. eu vou né? comentar Foi, de novo foi. agora na sua frente, Igor, Ah, por causa do Bruna. chinelo, que eu já tive que morder um chinelinho, que é Nossa. dos computeiros. E aí, depois disso, eu comecei a ter mais Tadinha. dó e piedade das pessoas, Entendi. sabe? Agradecemos. Obrigada, agradecemos. gratidão, É, então. antes, quando ela não tinha caído na prova, quando Era eu estava tudo. sentada aqui, ela não tinha essa dó. Ah, Eu já passei por cada uma. Ai, meu Deus, eu tô... já- Mas, ó, gente, Mas, pedir a enfim. vocês que estão nos assistindo, não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Não, e se tá até agora assistindo a gente que não é inscrito, tá de sacanagem, favor, né? né? Ajuda, vamos ajudar a gente, se inscreva. Conteúdo riquíssimo esse daqui, compartilha. Pra quem você sabe que precisa, quem mora fora, que estuda, né, fora da sua cidade, do seu local, aqui em Uberlândia, né, ou em algum campus que faça parte aqui da UFO, mostra esse episódio para eles, o quanto é importante deles participarem, que eles têm uma rede de apoio grandes ali com, né, diversas áreas que possam auxiliar. Então vamos compartilhar com mais gente, se inscrever no canal. E agora a gente vai pra parte da nossa dinâmica. Eba. Vamos Ai, pra meu nossa Deus, vou dinâmica. até ficar Tô preparada. E essa aqui, ó. dinâmica chama concorda e discorda. Ah. Ai, meu É Deus. tranquilo, né, Bruna? Não, acho que Sim. como é que fala? Talvez não, né? Talvez Tal- não. Uma escala Não. de política? Não, essa É Obrigada. só verdade, mentira, sim ou não? Então, É, já assim, entendi. só... Então, ó, agora faremos então algumas perguntas. Vocês só podem responder verdade ou mentira. Oh, meu Deus, Certo. então vamos. Bruna, como que a gente faz? As duas respondem ao mesmo tempo, né? Pode ser. E aí você Ah, pergunta um, você pergunta um e eu a outra. Vamos, né?
vamos assim, não Vamos vai e lá. volta. Então, eu vou iniciar. Então Essa vai. tá fácil, hein? Uberlândia é a melhor cidade de Minas Gerais? Concordo. É, certeza. Berlandês, Verdade ou mentira? Verdade ou Verdade. mentira? Verdade. Tem que falar, gente. A UF é a melhor universidade pública que tem no país? Verdade. Sem saúde mental, não somos nada? Verdade. Com certeza. Verdade. Ixi, essa daqui vai ser polêmica. É. É. Nossa. Os estudantes são mais legais que os servidores? Ai, meu Deus. Trilha sonora, produção, deixando as pensarem. ó. Amamos os estudantes, amamos. Amamos servidores. Servidores também. Vocês vão criar discórdia. Não tem resposta, sei, parece, gente, Bruna? Não. É nula, é nula. A gente Não, gosta de todo não, mundo. Não vou comprometer elas, não. Vamos. Obrigada, gente. O SUS é a melhor invenção do mundo quando falamos de saúde? Sim. Verdade. Não há outro sistema que temos no Reconhecido internacionalmente, mundo inclusive, É. né? que Chique, faz, chique, que chique. trabalha da forma como Defensora nós do temos o SUS aqui, gente. Total. Essa geração de alunos é mimizenta? Não. Não, discordo. Também. Esse eu discordo mesmo. O RU é o auxílio estudantil que mais dá trabalho? Discordo, não Também acho que dá acho. trabalho. Eu acho que é um equipamento muito importante Aham. e que ele é desafiador. Bom. Ó. Mas, assim, a gente sabe que as dificuldades que temos, porque são muitas refeições, né? A gente roda com 5.000 refeições dia. Não existe... restaurante que não faz existe- isso? refeição de... É. Que Não restaurante existe que faz restaurante em Uberlândia que tenha a produção que nós temos. Então, assim, quando chegam as Nossa, críticas, coisa demais, e as críticas chegam, gente, é tudo bem, a gente não tem problemas com críticas. Mas a gente sempre pede paciência, compreensão, porque, de fato, Que o outro lado é uma, dá trabalho. é uma Esse- a logística quantidade é muito muito grande, É né, uma gente? logística muito complexa. Posso seguir? Peraí, só uma dúvida aqui que eu fiquei curioso. Vai, Esse vai, dado vai. é muito grande, né? Mas, É tipo assim, muito grande. o horário de funcionamento é, É porque- só almoço e janta? Café, Café da manhã. almoço e janta. Ah, tá, mas ele fica o tempo todo aberto? Ah, a Não, pessoa vai tem almoçar horário 3 horas da específico. tarde, ele ela tem consegue. os horários específicos, mas a nossa produção começa um dia anterior. Uhum. Então, você já tem que fazer a previsão do próximo dia. E aí, você vai fazendo a recomposição durante o dia. Nossa, mas Então, é muito... Deve ser é um uma logística. dinamismo muito... né? Contando Interessante. todos, né? Os restaurantes que tem. São bastante. Isso, é muita coisa. Essa aqui é muito fácil. É. A PROAI é a melhor diretoria da UFO? É a melhor. Com certeza, é a melhor, sim. É a mais legal, é a mais importante. verdade. Desculpa, meus amigos, mas... Vocês que lutem, né? A próxima eu quero ver, eu A quero ver. próxima- Vocês que lutem. Vamos lá, eu quero que vocês respondam nessa agilidade aí que vocês fizeram É, agora. as duas próximas. Bem rápido. Uberlândia é a melhor sede da UF? não podemos. Eu acho assim... Eita, Bruno. Vixe, Não, essa eu próxima. achei, então- Gente, ela gosta da É, a polêmica. Mas eu vou defender aqui, vou fazer uma defesa, assim. Cada campus ele tem uma particularidade, uma especificidade. Aham. Cada campus tem um fator que move e que consolida. Então, para a UFO, todos são importantes na mesma Exatamente. intensidade. É, E cê- não é A gente marketing, acredita nisso. não é exatamente. marketing. Uhum. Eu acho que a próxima já responderam, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Que o Santa Mônica é o melhor campus da UFO. Ô, Bruna, você falou no tom de meu afirmação, eu não Deus, entendi. Não é uma pergunta, É porque eu isso? gosto, inclusive é o único que eu tenho aula. Então, enfim, depois de 4 anos Mas eu posso intensos falar uma lá. verdade sobre o campus Santa Mônica. Ó. Ele é o maior campus da UFO. Ah, O maior pode, Bruna. maior pode, Maior. ó. É uma verdade. É uma verdade. Com dados técnicos. Ela é Fala, arquiteta, ela Bruna. mentiu. Bruna, Ela isso aí- mentiu, ela mentiu. Isso aqui é igual o trevo, Bruno. Assim, ó, todo lado tem saída. Elas são... Não adianta, não vamos conseguir pegar elas em nada aqui. Agora, essa Ah, é pra fechar. Essa com certeza. O Atleticast é o melhor podcast que vocês já participaram? É sim, é Ah, eu adorei estar adorei, aqui, adorei. adorei. A gente vai divulgar bastante a Estamos saúde, a gente ansiosos, adorou. Coisa E boa. a Recebem, Bruninha olha aí. sabe, quando eu vi o primeiro episódio, Aham. eu já fiquei atrás do pessoal. Eu falei, gente, vamos participar, eu quero participar. E é uma questão que a gente vê que a universidade, às vezes, ela não consegue alcançar todos os públicos. Sim. Porque é muito grande, né? E a comunicação, ela tem que ser estratégica. Ela tem que chegar no público-alvo. E o que vocês fazem aqui, gente, não é porque eu tô aqui, não, mas eu vou falar. O que vocês fazem é muito importante para os estudantes, porque vocês já têm um público cativo e falar com esse público.
Né? É muito A linguagem importante, que a vocês linguagem. usam é aquilo que o público, que os estudantes querem ouvir, entendeu? Então, é o que eu falei, às vezes a gente não chega neles, mas vocês chegam. Então, a gente tem que chegar até vocês, entendeu? Então, a Que gente tá bacana. amando Tá tá vendo, aqui. gente? Aí, gente, vamos Continua, seguir, gente, vamos continua. continuar, Inclusive, né, eu Bruno? quero que o pessoal, principalmente quem estuda na UFA, até mesmo em outra faculdade, comente aí o que você não sabia que você aprendeu durante esse episódio. Boa. Porque eu aprendi muita coisa nova nesse processo. Eu falei, o quê? Eu ia formar sem saber disso, Muito né? bem. Exatamente. E a ponta do iceberg, né? Que tem Ó, muita... do iceberg. Não, é se a gente verdade. fosse pra detalhar tudo, gente, conversar, programa por programa, esse episódio É aqui, a muita gente coisa. viraria muitas horas, né? E a gente pode Exatamente. fazer até um marketing, assim, ó. Quem printar e marcar a ProAI no Instagram, pode chamar a gente que a gente vai dar alguma coisa. Ó, Um brinde, ó, um brinde. brinde. Olha a parceria que a gente vai ter parceria, aqui ó. A hoje. parceria. Isso tá ficando aí, legal, vem aí, hein? eu Começar a gostei. seguir a ProAI, Segue a né? ProAI. Uai, eu sou ProAI, estudante UFO. também. Eu vou garantir vale meu print. Se eu printar. Eu vou garantir meu print, fiquei curioso. Mas a gente, inclusive, a gente vai marcar. Então, o Igor no RU, já que ele foi convidado. sim. Boa, Vamos boa. lá pra você conhecer a estrutura, conhecer a cozinha. E realmente eu conhecer não como conheço funciona. lá. Você vai achar bem legal, você vai ver. É. Vai ser um prazer recebê-los lá. Tem opções vegetarianas também, é Tem inclusivo. vegetariana. Acho que Eu vou passar essa. Você vai passar. muito é legal essa Quem parte, gosta, mas pra eu vou quem mais gosta. pra lá. Você vai na tradicional. Justo, Você é mais justo. clássico. É, eu tô um pouco mais assim, né? Bom, qual o vínculo hoje do HC com a comunidade universitária? No Agora temos a sentido de... especialista. Assim, o HC, ele é um órgão da universidade que presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Tá, só pra complementar aqui, Aham. onde ele fica Hoje, localizado? Campus Moarama. Tá, No ok. Campus Moarama. E ele, né, ele atende a toda a comunidade, não só de Uberlândia, mas uma macro-região, que é a macro-região que a gente chama do Triângulo Norte. Então, ele é uma região, toda essa região ampliada, dependendo dos casos, pode atender até 2 milhões, porque há algumas especificidades de pessoas. Então, a gente atende um público bem grande E é um dos Nossa. maiores equipamentos de porta aberta, né, do SUS. do SUS, do Brasil. É, porque que a gente vocês, tá falaram, falando. vocês falaram muito do SUS e às vezes o Isso. estudante fica meio assim, pô, tem um hospital aqui na minha universidade, mas aí se eu precisar, eu uso ele, Então, não uso? existe uma coisa que é muito legal, que o SUS entende, que é maravilhoso, que todo mundo tem o mesmo direito. E o direito de acesso tem que ser uma porta única, que não posso ter uma porta extra. Então, para você ser atendido para o SUS, você tem que seguir a fila do SUS. Então, o estudante da mesma forma, entendeu? Ele vai ter que, dentro da comunidade universitária, ele vai ter que entender, né, que ele faz parte de uma comunidade maior. Então, se ele fizesse isso, seria meio que furar a fila, seria um privilégio. Sim. Que a gente não gostaria. Se acontecesse com a gente, uma pessoa nossa querida que precisasse. Sim. Não, por que ele está furando a fila se às vezes ele não está nem tão grave? Então, existe uma Exato. fila dentro do HC que não é por ordem de chegada, né, nem de preferência nenhuma, é por prioridade de gravidade. Então, existe um órgão dentro do HC, que é o que a gente chama de regulação. Essa regulação tem profissionais de saúde que vão analisar seu caso. Então, eu vou saber, porque às vezes eu vou ter uma vaga e vou ter 10 casos, mas quem que vai entrar primeiro? O mais grave, o que tem mais risco, né, de vida naquele momento e tudo. Então, é assim que funciona. E uma diferença do nosso hospital com os demais, eu acho que é importante também, porque às vezes as pessoas confundem e falam, mas por que vai para a UFO ou não vai para a UFO? É a questão da especialidade. Lá a gente trabalha com média e alta complexidade. E é um dos hospitais que tem, às vezes, muitas especialidades que só tem nele. Exatamente. Não tem nem na macro-região, né? Neurocirurgia, por Isso. exemplo, a gente só faz lá. Então, se tiver um caso muito grave de neurocirurgia, então, se eu mandar um paciente que não é de lá e ele estiver ocupando um paciente que precisaria, ele vai roubar a vaga daquele que só tem lá, entende? Sim. Por isso que é muito importante, é uma questão de Interessante. responsabilidade social muito importante. Fala assim, mas eu com dor de cabeça, eu não posso ir lá para o HC, eu queria investigar a minha dor de cabeça. Tudo bem, mas você vai seguir o fluxo. Se a sua dor de cabeça for muito grave, tiver, sei lá, um tumor na sua cabeça, aí você vai para lá. Mas se a sua dor de cabeça for enxaqueca, você pode ser atendido na sua unidade básica de saúde. E aí você vai estar com a pessoa certa no lugar certo. Sim. E aí é uma questão realmente de salvar vidas, né? Muito bom. Eu vou até aproveitar que a gente falou desse assunto, que eu comentei a relação do estudante tal, com a saúde, para puxar um gancho mais pro final, que é algo importante. Que recentemente, falou no passado, ano retrasado, tiveram alguns estudantes da universidade que, durante prática esportiva, até mesmo em atlética, faleceram. E isso, assim, foi mais de um caso em um curto intervalo de tempo, então chamou a atenção dos estudantes. Eu
felizmente não conhecia ninguém, mas era amigo de um amigo, era coisa assim. Sim, Tem acho algo, que talvez, que a gente possa fazer para essa prevenção? Porque a gente levantou a bandeira e falou o esporte é importante, mas aí aconteceu isso com essas pessoas. Que talvez, que conselho vocês dariam para essa pessoa, talvez, antes iniciar nessa prática esportiva e tudo mais? Sempre, gente. Qualquer prática esportiva, ela é essencial, né? Como a gente falou, sem dúvida, ela é essencial. Mas eu preciso saber, pode ser que eu tenha alguma arritmia cardíaca que não se apresentou ainda. E eu vou fazer uma prática, um esforço físico muito alto, e naquele momento eu posso ter uma morte súbita, que nós chamamos uma parada cardíaca, e aí eu não tenho muito o que fazer, né? Eu vou descobrir naquele momento. E tem alguns exames que eu posso fazer antes, ambulatorialmente, que eu vou saber. Então, por isso que é recomendado, sempre antes das práticas de atividade física, ou qualquer atividade física, que você passe por um médico e esse profissional de saúde te peça os exames e eu te dê um atestado que você está apto a praticar atividade física. E é Isso é importante, super assim, importante. que hoje mesmo a gente fez por coincidência, tá? Fizemos uma reunião com a Liga das Atléticas e que eles estão propondo... Que já vieram aqui, olha lá, UFO. Já vieram, que já vi o episódio. E a gente está propondo fazer uma série de capacitações de primeiros socorros. Sim. Porque a gente também entende que todo mundo, toda a população, toda a comunidade, ela tem que estar apta a fazer os seus primeiros socorros, Sim. né? Muito importante. E a gente está fazendo uma parceria muito bacana agora com a Liga, que eles vão começar a incentivar, inclusive falando... Um spoiler aí. Tô gostando desse episódio. Agora foi Laine, vai dar spoiler. Tem dados, tem spoiler. Da gente, inclusive, cobrar isso para as Olimpíadas Universitárias. Né, que as pessoas estejam, que os atletas, mas também os estudantes, estejam capacitados para poder fazer primeiros socorros, né, Fabiola? Mais um dado, só para você saber. Apesar de primeiros socorros ser super divulgado, só 40% das pessoas recebem... as pessoas que tiveram uma parada cardíaca recebem atendimento de primeiros socorros. Só 40% das pessoas. Mas E por salva falta de vidas, capacitação né? de quem está próximo. Capacitação de quem tá próximo. Assim, a gente tem países do mundo, os Estados Unidos é um modelo, vocês já devem ter até, ficou famoso o caso de uma criança que salvou o pai, uma criança de 4 anos, que o pai estava tendo uma reação anafilática, porque ele era alérgico a picada de um inseto, não lembro exatamente o que era, mas era uma reação anafilática. Que anafilática é... Que é uma fecha, reação que fecha a glote. E aí para de respirar. A criança já tinha visto, ela pegou a seringa, a caneta do pai, que é tipo aquela caneta de diabético. Que é para adrenalina, né? Adrenalina, e a criança fez no pai, gente. Salvou a vida do pai. Isso, gente, 4 olha. anos. Porque ele já tem essa educação em saúde desde o início, né? E a gente salva a vida. Da educação básica. Exatamente. A gente tem trabalhado dentro da UFA. A gente começou, hoje teve o pessoal da Liga, tem a Liga de Urgência e Emergência lá na faculdade, no curso de enfermagem, e a Liga de Urgência e Emergência capacitou hoje o pessoal do curso de Química. Que eles chamaram, o pessoal da Liga foi lá. E a nossa ideia é fazer a capacitação também da Liga agora toda. Quando que vai chegar no jornalismo? Eu quero saber. Pode marcar, pode convidar a gente, pode Bruna. marcar. Sou Porque professora é de urgência e emergência, importantíssimo. pode me chamar. Minha matéria é essa. Gente, trabalho com interessante. urgência e demais. emergência. Porque E olha que é um legal. desespero, né? Passar por uma situação Que dessa. Tipo assim, isso, Sim. inclusive até essa sensação de impotência. Principalmente, claro, for alguém que você gosta. Tipo, acontece uma coisa aqui. Você fala, preciso fazer alguma preciso coisa. fazer Quando alguma você não coisa. sabe Mas fazer, olha é como um as coisas desespero. são conectadas, né? O tanto que é importante a gente ter o conhecimento e equilibrar, hoje em dia, a saúde emocional, mental. Com Porque você certeza. tem que estar apto para desenvolver E conseguir controlar. Exatamente. Você, no momento desse, você tem É que o poder de juntar suas resiliência, forças. né? Exatamente, para você conseguir ajudar a pessoa. Exato. E se você tá, como se diz, emocionalmente ali afetado, muitas vezes você vai desesperar, você não vai conseguir fazer nada, né? Tem Então, isso assim, é também. importante. Eu acho que são coisas que andam bem Sim. juntos, né? Não Bem tem jeito de conectados. separar. Bem Não observado. tem jeito. Interessante. Que episódio, hein, Bruna? Então, nossa, Uau! eu tô impressionada. Assim, eu já sabia que ia ser bom, mas eu acho que a gente conseguiu entregar ainda mais para as pessoas que estão Que bom. em Que casa. bom, ficamos Com felizes. certeza, Conhecimento e gente. E informação. assim, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, porque a gente está chegando ao fim dele, eu queria, assim, agradecer imensamente os nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, nos auxiliam. Então, a gente tem aqui a Red Bull, Corote, a Cheers, Ibis Budget, Agência Lumio. Gente, muito obrigado a todas essas empresas que estão aqui presentes com a gente, ajudando e fazendo com que tudo isso aconteça. E o Atlético Cash é um filho mais novo, né, Bruno? Nosso aqui. E o Atlético delas mais ainda, né? Sim. Está brilhando. Então, assim, é muito bom Exatamente. ver esse movimento, é muito bom ver pessoas como vocês participando, né? Vindo aqui, contando um pouco da história, mostrando a importância da instituição para todos. E a gente vê, a gente fica muito grato de receber, né, isso e ver como que
um projeto que iniciou aqui com... A gente brincava, né? Um podcast, um sonho, né? Aham. A gente começou aqui... sempre assim, a legal. gente começou ali As boas brincando e esse aqui, ele vamos trazer, vamos começar, vamos movimentar. E hoje a gente fica muito grato em ver o reconhecimento e ver as pessoas que estão vindo, contribuindo cada vez mais com a gente, né? Então, já adiantando um pouco minha fala, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e gostaria de passar a palavra para vocês para considerações finais. E eu queria fazer uma perguntinha que a gente costuma fazer para a gente cada vez entender um pouco mais de cada convidado que vem aqui. Hoje, para vocês, o que representa o Atleticast? Então, vou falar o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer o espaço que foi dado, a abertura, porque a Universidade Federal de Berlândia é de vocês, é de todo mundo. Eu falo que a Universidade Federal de Berlândia, ela está aí para servir a sociedade, né? Então, é muito bacana ver que vocês reconhecem, que convidaram a gente e que abriram esse espaço para a gente. E o Atleticast, para mim, é um movimento bem inovador que busca levar a comunicação para os estudantes de uma forma mais leve, mais criativa e talvez mais próxima do estudante. Então, o que vocês estão fazendo hoje, eu vejo que vocês têm um potencial gigantesco para poder crescer, de adesão, mas também que vocês estão fazendo uma função social, apesar que eu sei que às vezes não é o objetivo fim, mas é uma função social para garantir que os estudantes tenham informação de forma qualificada e adequada. Então, só meus parabéns para vocês. Que bom, muito obrigado. Então, como a Elaine falou primeiro, né? Eu já saí na frente. Ela já saiu na frente, você viu, né? Não, mas assim, eu adorei estar aqui hoje. Eu falo que, comentei, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de estar chegando próximo aos estudantes, passar informação. E esse é um canal de comunicação que eu achei, assim, lindo, maravilhoso. Você está aqui, é leve e passa informação. Sabe aquela coisa que você assiste e que não te cansa? Então, a gente não vai ficar passando para frente, aqueles 15 segundos que todo mundo quer ver. Por favor, Espero que gente. ninguém Vocês escutaram, né? E eu achei que é importante, ele é necessário hoje e a gente precisa de mais pessoas que se comuniquem dessa forma, que consigam chegar nessa comunidade, que é a comunidade UFO. Então, eu tô de parabéns, eu só tenho elogios e adorei. Nossa, que lindo. Eu fiquei emocionada. Eu vou fazer a minha consideração também, levando muito em conta o que vocês falaram, porque eu sou estudante da UFO, de jornalismo, já falei várias vezes, não só durante o episódio, mas desde o início. E a gente aprende muito isso, né? Numa faculdade pública, principalmente, na universidade, a gente sempre pensa em retornar para a sociedade, para a comunidade e tal. E no jornalismo é muito isso. O grande cerne da profissão é a função social. É para isso que a gente está. E eu fico muito feliz que mesmo não trabalhando em um veículo de comunicação que vai informar sobre um acidente, uma coisa assim que aconteceu na Câmara, etc., aqui a gente sempre tenta trazer essa informação para as pessoas. Então, eu fico muito feliz que eu estou fazendo o certo. Literalmente. Inclusive, estou até mais próximo, talvez, dos meus colegas do que se eu tivesse em um veículo propriamente, dos colegas, eu digo não só de profissão, mas da universidade no geral. Então, eu fico muito feliz e realizada, porque assim, eu estou colocando em prática o que eu aprendi na universidade para os universitários. Isso é muito bonito, assim, de ver acontecer. Parabéns. Que bom, gente. Eu Nossa, fico feliz. esse episódio foi revelador. É uma questão social importantíssima. Muito bom. Gente, assim, foi sensacional, né, Bruno? Eu acho que essa é a palavra para esse episódio. Que ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Hoje nós temos mais um desafio, tô pensando aqui. Mas não, esse é por conta da dinâmica. Porque assim, a gente tem sempre no final dos nossos episódios o famoso brinde do Atleticast. Só que na outra disposição da mesa, aquilo era muito fácil, né? Agora que a gente está tão distante, mas meu braço a gente ainda não cresceu tanto. A gente pode fazer um, né, aproximado, né? Uma simulação. Uma simulação. Então, assim, gente, muito obrigado mais uma vez. E esse episódio foi show. Se inscreva. Curta, compartilhe para mais pessoas. E vamos lá, então, ao nosso brinde. Valeu, Valeu, gente. Obrigada.